Pense nas coisas mais desastrosas e terríveis que aconteceram no mundo ou na sua vida recentemente. Dizer que o mal existe e que nós sofremos no planeta Terra é como chamar um cavalo de cachorrinho. Não é exagero dizer que o tópico que une toda a humanidade e nos caracteriza como moradores deste mundo é o mal e o sofrimento que passamos. Esse tema tem sido o assunto de milhares de livros, entrevistas, jornais e revistas ao longo de décadas. Mas qual o problema disso quando estamos falando sobre a defesa da existência de Deus? Qual o problema do mal? O problema é que os teístas, pessoas que acreditam em Deus, creem que Deus é, primeiro, bom e ama todos os seres humanos, então ele deseja livrar as criaturas que ama do mal e do sofrimento. Segundo, ele é onisciente, então ele sabe como nos livrar do mal e do sofrimento. E terceiro, ele é onipotente, então ele pode nos livrar do mal e do sofrimento. Com essas informações, entendemos que Deus quer acabar com o sofrimento, ele sabe como e pode fazer isso. Mas se o que mais vemos no mundo é o mal e o sofrimento, logo, Deus não pode existir, ou ele não é como nós cremos que ele seja. Vamos a um exemplo mais simples disso. Eu tenho um cachorro, um animal que eu gosto muito. Na visão desse cachorro, eu sou a doadora do alimento, todas as manhãs e as noites. Eu quero que ele viva, eu sei quando ele está com fome e tenho o poder nas minhas mãos para levar o alimento até ele. Porém, vamos dizer que passo uma semana sem dar ração para o meu cachorro. O que isso significa? Ou eu não me importo com ele tanto quanto eu digo, ou não sei quando meu cachorro está com fome, ou não tenho o poder para lhe dar o alimento. Parece estranho, né? Se primeiro eu afirmei que tinha todas essas características, como é que isso não é verdade agora? Muitas pessoas, observando essa realidade, eles desistem do teísmo cristão como uma crença viável e se tornam ateias ou naturalistas. Os naturalistas creem que nada existe fora do mundo natural, material e mecânico. Tudo é sem propósito e não existe um criador e mantenedor de todas as coisas. A dificuldade de utilizar o problema do mal para transferir sua crença ao naturalismo é o seguinte: com o argumento do mal, a pessoa está afirmando claramente que existe o mal no mundo, certo? Se alguém acredita que existe o mal, também está pressupondo que exista o bem. Tudo bem até aí. Mas se diz que existem o bem e o mal, está implicitamente afirmando que existe uma lei moral que diferencia o bem do mal. E se existe uma lei moral, existe um doador da lei moral. Se esse doador da lei moral não existe, a lei moral também não existe. Se a lei moral não existe uma forma de distinguir entre o bem e o mal. Se não existe uma forma de saber, então o bem e o mal na realidade não existem. E o argumento é destruído em si mesmo. Um argumento que era primariamente para ir contra a existência de Deus, na realidade, é um argumento a favor dele. Nós ainda precisamos de alguma forma para mostrar que a existência do mal e do sofrimento no mundo é coerente com a crença em Deus. Primeiramente, precisamos entender que, filosoficamente, as afirmações que fizemos sobre a existência de um Deus bom e a existência do mal não são contraditórias de forma alguma. Quando uma informação é contraditória em relação a outra, eles têm que ser o exato oposto. Isso é lógica. Portanto, o cristianismo só seria contraditório se dissesse o seguinte, que primeiro, Deus é todo bondoso, segundo, Deus é onipotente, terceiro, existe mal no mundo e quarto, não existe mal no mundo. E obviamente não é isso que foi dito. Por isso, quando alguém afirma que as 4 primeiras premissas são contraditórias, isso não é verdade. Como diria o filósofo William Rowe, professor emérito de filosofia na Purdue University e crítico do teísmo cristão, o seguinte: alguns filósofos sustentam que a existência do mal é logicamente incoerente com a existência do Deus teísta. Ninguém, creio eu, tem obtido sucesso em estabelecer essa extravagante afirmação. De fato, há um razoável argumento para a visão de que a existência do mal é logicamente coerente com a existência do Deus teísta. Em segundo lugar, precisamos ter certeza de que as 2 premissas de Deus ser todo-poderoso e bondoso sejam cuidadosamente definidas. Por isso, se colocarmos a lógica de um jeito diferente, podemos ver o problema do mal de outra forma. Primeiro, Deus existe, é onipotente, onisciente, onibenevolente e criou o mundo. 2. Deus criou um mundo que agora contém o mal e tem uma boa razão para isso. 3. Portanto, o mundo contém o mal. Agora sim, temos algo lógico e não contraditório. Só resta saber se a proposição 2 é verdadeira e se tem base para existir na lógica que nós construímos. Para isso, entra a pergunta: por que Deus permite o mal? A realidade é que,
Se cremos em um Deus infinito em sabedoria e onisciente comparado a nós que temos mente finita e extremamente limitada, não temos como necessariamente saber exatamente a resposta. Saber as respostas para perguntas a respeito das intenções e dos planos de Deus é como aquela história do menino à beira do mar, levando e trazendo um baldinho cheio de água até o buraco que havia feito na areia. O homem, passando, pergunta por ele e diz o seguinte: "O que você está tentando fazer, menino?" E ele respondeu: "Estou tentando trazer toda a água do mar para dentro desse buraco de areia." Tentar entender as intenções de Deus é como tentar colocar um infinito dentro do nosso pequeno buraco de areia. Mas vamos fazer uma pequena tentativa de explicação com as experiências que percebemos no mundo. Me lembro de conversar uma vez com um ateu, amigo meu, que tinha visitado o território de Ruanda há pouco tempo. Relembrando os lugares por onde ele tinha passado, ele me contou sobre o momento em que um guia contou uma história terrível. O próprio guia tinha sido um dos capturados no tempo do genocídio de 1994, em Ruanda, por ser Tutsi, o grupo étnico que estava sendo perseguido e morto na ocasião. Ele descreveu que num momento estava uma fila de Tutsis que seriam executados no lugar exato em que meu amigo estava pisando. E o homem do lado dele estava orando fervorosamente ao Deus dele para que fosse salvo daquele momento, só para logo em seguida receber um tiro na cabeça. Quando terminou a história, ele me olhou fixamente nos olhos e perguntou o seguinte: "Como você pode acreditar em um Deus que permite esse tipo de coisa?" Se Deus quer apenas o bem do ser humano, por ser sua criatura e por amá-lo tanto, por que então Deus não destrói o mal? Por que Ele não impediu que aquelas 500 mil pessoas fossem mortas no genocídio de Ruanda ou em tantas outras situações? Se alguém crê que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, crê também que Deus nos fez com a habilidade de escolher entre o certo e o errado, tomar decisões morais. Isso quer dizer que podemos decidir fazer, falar ou pensar tanto coisas ruins quanto coisas boas, sem que Deus interfira nessas decisões. Para que Deus destruísse o mal, Ele teria que ignorar e retirar completamente a habilidade de suas criaturas de praticar o mal nesse mundo. Fazendo assim, também retiraria a habilidade do ser humano de fazer o bem e, portanto, sua habilidade de amar. Dessa forma, retirando a habilidade de fazer o mal e o bem, Deus retiraria do mundo a habilidade de amarmos a Ele mesmo. Acreditar que Deus nos concede livre-arbítrio e ao mesmo tempo acreditar que Ele deveria intervir sempre que acontece o mal é negar essencialmente a nossa liberdade. E acreditar que Deus nos criou como seres livres e acreditar que essa liberdade deve ser controlada fica muito aquém da coerência. Como C.S. Lewis colocou muito bem em seu livro O Problema do Sofrimento: tente excluir a possibilidade do sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem e descobrirá que excluiu a própria vida. Então, grande parte da maldade que vemos no mundo é causada única e exclusivamente pelas escolhas e decisões do ser humano. Certa vez, foi engraçado, G.K. Chesterton, importantíssimo poeta e pensador do século passado, respondeu a um artigo publicado no jornal The Times, que perguntava o seguinte: o que há de errado no mundo? Ele escreveu de volta dizendo o seguinte: querido senhor, em resposta ao seu artigo O que há de errado no mundo, eu sou, com carinho, G.K. Chesterton. Precisamos também tentar entender um pouco daquilo que parece ser mostrado na Bíblia como o objetivo maior de Deus para o ser humano. Costumamos pensar que, já que Deus nos ama e quer o nosso bem, o objetivo maior seria a felicidade. Você já disse ou ouviu alguém dizer: Deus quer me ver feliz, então eu vou fazer aquilo que me faz sentir bem. Isso é o exato contrário do que vemos na Bíblia. Como? Realmente, Deus quer que tenhamos felicidade completa, já que Ele é onibenevolente, como a Bíblia diz. Mas a felicidade que Ele deseja para nós não é passageira e finita como aquela que podemos ter nos nossos 70 a 90 anos de vida aqui nesse mundo. A Bíblia é muito explícita quando ela coloca como seu fundamento a vida eterna oferecida por meio da salvação. Uma das formas que Deus aparentemente tem de levar o ser humano a reconhecê-lo e a sua vontade é por meio do sofrimento, levando a pessoa eminentemente à vida eterna, onde aí sim ela será completamente feliz. Se crêssemos que Deus deseja nosso conforto e felicidade supremo aqui nessa vida, aí sim teríamos problemas com a existência do mal. Mas por esse não ser o caso, a existência do mal não é um problema.
Além disso, existem estudos em psicologia clínica que avaliam as consequências da bruta maldade na vida de pacientes. O que se encontrou foi uma regeneração em suas vidas, chamada de crescimento da adversidade ou crescimento pós-traumático. Muitos relatam que, depois de um terrível acontecimento como câncer de mama e ataques sexuais, paradoxalmente, sua vida se torna muito melhor. Isso acontece com você também, olha só. Numere pelo menos um aprendizado para a sua vida que você tirou do prazer. Você consegue pensar em um? Agora pense em um aprendizado que você tirou do sofrimento. Já fez uma lista na sua cabeça, né? Não desenvolvemos coragem sem sentir medo. Não sabemos o que é perseverança sem obstáculos. Não sabemos como ser humildes sem ter que servir. E não existiria compaixão se ninguém tivesse dor ou alguma necessidade. As dificuldades e obstáculos na nossa vida são a fonte número 1 das nossas virtudes e dos nossos aprendizados. Assim, vemos que Deus usa poderosamente o sofrimento para o nosso maior bem. Mesmo quando não vemos o resultado positivo de algo ruim na nossa vida, o ser humano não tem o conhecimento exaustivo de tudo o que acontece no universo e, portanto, não pode determinar quanto mal é necessário para revelar o bem final. Ainda existem aqueles que dizem que Deus parece um ser extremamente distante, que, se existe, não se interessa de qualquer forma pela vida e o sofrimento humano. O que esses se negam a enxergar é que a visão cristã do mundo diz exatamente o contrário. O sofrimento de Jesus mostra que Deus não está desinteressado ou omisso em relação ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele justamente quis participar das mesmas dores e sofrimentos e quis dar uma solução para eles. Aqueles que analisarem as diferentes religiões e filosofias perceberão que a cosmovisão cristã é a única que aceita a existência do mal e do sofrimento e oferece tanto a causa como o propósito desse sofrimento, ao mesmo tempo em que dá a força divina para suportar e passar por ele. Ainda assim, sempre teremos a tentação de querer entender o mal do mundo. E muitas vezes é fácil falar teoricamente a respeito da dor, mas no momento em que ela bate à nossa porta, se torna muito mais difícil lidar com o problema. Jó foi um personagem bíblico que ficou perturbado por muitos meses com questionamentos como esses. Perdeu tudo que tinha, perdeu todos os filhos e perdeu a saúde também. Tudo em questão de alguns dias. Enquanto seus amigos passaram todo o livro tentando entender o porquê, no fim, em vez de Deus responder da forma como Jó queria, Deus o confronta com perguntas que ele não sabia responder. Finalmente, Jó afirma: "Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer tudo o que quiser e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou quem foi o ignorante que tentou negar a sua sabedoria e justiça. Fui eu, Senhor. Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escuta-me, e eu lhe farei algumas perguntas que você deve responder. Agora eu respondo. Somente agora eu conheço o Senhor de verdade. Antes, eu só conhecia de ouvir falar. Por isso eu me arrependo de meu orgulho e me cubro de terra e de cinza para mostrar minha tristeza." É como se Deus dissesse a Jó: "Filho, você nem mesmo consegue entender como eu controlo o mundo físico que você consegue enxergar. Então, como você vai conseguir entender um mundo moral extremamente mais complexo que você não consegue enxergar? Um mundo onde o resultado de bilhões de livres escolhas feitas por seres humanos todos os dias interagem umas com as outras." Se fosse perguntado a respeito, ninguém iria querer passar pelo sofrimento. Mas quando vemos o que esse terrível sentimento pode fazer por nós e pelo nosso caráter, reconhecemos que talvez realmente exista um plano maior, que não conseguimos ver nem entender. E por incrível que pareça, houve uma pessoa que escolheu sofrer, uma dor muito maior que qualquer situação que tenhamos passado. E essa pessoa é o seu Deus. Quem melhor para entender o que você e esse mundo enfrentam?